Graça e paz em nome de Jesus. Bom dia a todos. Hoje nós vamos começar a nossa meditação da palavra no texto ali de Atos, no capítulo 17. Nós vamos meditando pouco a pouco. Eu não vou fazer a leitura de todo o trecho, porque é um trecho extenso e exige bastante, tem uma série de detalhes, Então a gente vai fazer a nossa meditação em Atos 17, a partir do 16, a gente vai tocar ali até o versículo 34, até a parte final. E dentro desse texto todo, nós vamos meditar sobre o tema três etapas para o ensino. Mas antes de nós meditarmos, eu gostaria de orar. Senhor, nessa manhã nós pedimos que o nosso Mestre, o Senhor Jesus, que nos ensina todas as coisas, esteja presente aqui nesse dia, nesse tempo de meditação, nos ensinando, Pai, todas as coisas. Precisamos do Senhor para entender esse contexto, para entender tudo o que estava acontecendo e também para aplicarmos, Senhor, todo esse ensino nas nossas vidas, Deus. E por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos instruindo em tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, voltando aqui para o tema, são 3 etapas para o ensino. Só para a gente mencionar aqui o contexto, no versículo 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo estava em Atenas fugindo da perseguição e ele estava esperando Timóteo e Silas, que ele tinha deixado ali em Bereia. Ele estava esperando. Interessante que nesse tempo que Paulo está esperando ali, ele aproveita para pregar, Ele podia só falar, eu tô aqui só esperando, não tô aqui fazendo nada. Mas ele aproveita ali para ensinar. E aí diz assim, olha lá, versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então ali a primeira etapa para o ensino eu coloquei como ponto de número 1, observação. Paulo chega ali em Atenas, ele estava ali apenas para esperar, mas ele começa a observar o contexto religioso ali daquela cidade, daquele local onde ele estava. E ele via que a idolatria ali naquele local era dominante. Se a gente for ver ali essa idolatria dominante, no comentário do Shed ele fala sobre a idolatria assim. Ele diz assim, estima-se que tinha mais de 30 mil deuses, 30 mil imagens diferentes. Imagina um local onde tem 30 mil imagens diferentes e deuses que eles acrescentavam ali nessa idolatria. Tem um homem chamado Petrônio que ele diz assim que Atenas era mais fácil achar um deus do que um homem. Imagine o estado espiritual daquele lugar. E Paulo diz aqui que ele se revoltava em face dessa idolatria. Ele começou ali observando isso e o que acontece? Versículo 17, ele diz assim, por isso o quê? Vamos linkar ali com o versículo 16. Por isso, por causa da idolatria, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. E aí eu pensei algumas coisas a respeito desse assunto, dessa observação. Por que será que Paulo foi pregar na sinagoga? Por isso, Ele falou assim, a idolatria era grande, ele estava revoltado com aquela situação e por isso ele foi pregar na sinagoga. Eu pensei 2 coisas. Eu pensei que ou a idolatria já estava atingindo a sinagoga e ele falou, não, vou ter que começar aqui na sinagoga, ou a sinagoga se fechou, olha, lá fora está a idolatria, que vamos ficar estudando, ensinando aqui o que a gente conhece, o que a gente crê e talvez se isentando da situação idólatra que estava acontecendo ali em Atenas. A Bíblia não esclarece isso, mas faz esse link. Por isso, por causa da idolatria que estava, ele começou ali na sinagoga. Então, ele começou a dissertar na sinagoga. Mas ele não se prendeu só à sinagoga. Ele diz assim, também na praça. Então ele ia para a sinagoga, ele pregava na sinagoga e também ele ia na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E isso, quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu me lembrei dessa questão do ensino. Porque
na pedagogia moderna, um dos homens, né, o homem, né, que foi o cabeça da pedagogia moderna, que é João Amós Comênios, ele é um homem cristão protestante e ele dizia que o ensino deve ser para todos. E aqui Paulo está fazendo isso, o ensino é para todos. Isso daí que na pedagogia moderna surgiu no século XV, aqui na Bíblia já surgiu há muito mais tempo do que isso. Ele já estava pregando esse ensino para todos. Então não adianta a gente se fechar, né, na igreja ou na sinagoga ali e dizer, não, o ensino da palavra é aqui. Não, o ensino é para todos, porque ele pregava na sinagoga e ele também pregava nas praças, porque o ensino é para todos. E ele todos os dias estava ali discursando. E aí o que acontece? Dentro ainda dessa observação, versículo 18, ele vai identificar dois tipos de filosofias bem predominantes ali dentre aquele povo. Diz assim, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, dentre todos aqueles 30 mil deuses que aquele povo tinha, Paulo chega ali pregando todos os dias e aí começa a acontecer uma contenda entre eles. Como assim? A gente já conhece os deuses dos epicureus, os deuses dos estoicos, mas como assim esse homem vem pregando esse Deus? E eles difundiram, assim, tiraram, né, colocaram como se Jesus e a ressurreição fossem dois deuses, né? Ele falou assim, esse homem prega Jesus e também prega a ressurreição. O que será que esse homem está falando? E aí eu fui procurar também, né, dentro dessa observação, para a gente entender como Paulo pregou ali, quais eram esses dois segmentos de filosofia, que eram os epicureus, que eram seguidores de Epicuro. O que ele fez? Ele criou a filosofia que faz do prazer o ideal de vida. O maior prazer, segundo o comentário do Shedd, seria paz, ausência de dores, paixões e temores. Então, basicamente, os epicureus vamos curtir a vida, vamos aproveitar, vamos desfrutar. A gente não precisa, a gente tem que desfrutar, pegar da vida o maior prazer, evitar sofrimento, evitar dores, evitar coisas que tragam tristeza. Vamos desfrutar da alegria. Essa era a filosofia dos epicureus. E na contrapartida disso, tinha os estoicos, que eram esses que estavam discutindo também com Paulo. O que era a filosofia dos estoicos? Eles eram seguidores de Zeno e eles acreditavam que a vida ideal se conformava com a natureza. Eles eram panteístas. Então, para eles, o universo e Deus são a mesma coisa. Então, não tem um criador. Não tem um criador. Tudo, a natureza é Deus, as pessoas. Então, para eles, tudo era Deus. Então, eu creio que também por causa dos estoicos que havia um número muito grande de deuses. Porque eles tinham tanto, ao contrário dos outros que não queriam ter temor nenhum, eles tinham tanto temor das coisas, das divindades, que eles criaram um altar até para um Deus desconhecido, para ninguém ficar irado com eles. Se alguém não se sentir representado aqui, então tem o altar do Deus desconhecido. Então eles tinham isso. Então a manifestação de Deus não é que há um criador, eles não são desses, né, eles são, mais ou menos o anticriacionismo, né, então a manifestação de Deus na forma humana, animal, vegetal, tudo é parte de uma divindade, né, então tinham esses dois pensamentos, a gente vai ver, isso é muito importante para a gente entender por que Paulo pregou da forma que ele pregou, né, ali, e aí Paulo estava pregando e essas duas filosofias estavam conhecendo Paulo como um tagarela. Paulo é aquele que fala demais. Mas aí Paulo ele desperta neles, depois dessa observação ali, ele desperta neles uma curiosidade de entender o que é isso que você está pregando. E isso está dentro do ensino de Paulo, né? Ele observou bem, ele sabia bem com quem ele estava lidando. A gente vê que primeiro ele foi para a sinagoga e ao mesmo tempo ali ele começou a pregar entre esse povo idólatra. E aí o que acontece? Versículo 19, ele diz assim, então tomando consigo levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso.
Versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Olha a observação de Paulo, né? Ele falou assim: vocês realmente têm interesse pelas coisas divinas, pelas coisas eternas, vocês têm, de certa forma, um interesse religioso. Mas ele diz assim, versículo 23, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, Paulo identificou, dentre todos aqueles 30 mil ídolos que eles tinham, ele identificou um altar. E a partir desse altar vai iniciar a pregação dele. Então, como ponto de número 2, eu coloquei o elo. Então, a gente viu que o primeiro ponto foi a observação e o segundo foi o elo. E dentro da pedagogia, uma das coisas mais importantes para você fazer não é simplesmente você passar o ensino. Você chegar ali com o ensino pronto. Então eu chego sem conhecer a realidade, sem saber o que as pessoas sabem, e aí eu chego dando meu ensino. Não, é você entender qual é o ensino que ele já tem. E aí dentro desse elo, você linkar para aquilo que eles precisam conhecer. Você revelar aquilo que realmente eles precisam entender. Então ele pegou aquele altar ao Deus desconhecido e ele mostrou: existe um Deus no meio de todos esses deuses que vocês têm, que vocês não conhecem. E é esse Deus que eu prego. Então, por isso que era algo que era novidade, né? Porque não era pregado aquele Deus que Paulo conhecia muito bem. E ele ia pegar esse elo para poder apresentar, né, o Senhor Jesus. E aí ele vai começar o discurso dele não como um discurso aleatório, mas como um discurso dentro da realidade deles. E ele vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. O que Paulo está pegando aqui nessa primeira etapa? Lembra que eu falei para vocês que existiam 2 tipos de filosofia ali naquele tempo, né? Paulo, ele está, nesse momento ali, ele está usando o conhecimento dele sobre o Deus verdadeiro, sobre o único Deus, né, verdadeiro, e ele está quebrando toda a filosofia dos estoicos. Os estoicos acreditam que tudo é Deus, eles são anticriacionistas, eles acham... E ele começa dizendo assim: não, gente, o Deus que eu prego é o Deus que fez o mundo, ele é o criador do mundo. Então ele começa a partir disso dizendo: não, existe um Deus que criou o mundo. Vocês não conhecem ele, mas ele criou o mundo, ele criou o céu e a terra. E eles tinham muitos altares, muitos santuários, e ele fala bem assim: não, Deus que eu estou pregando, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. E o Deus que eu estou pregando não é servido por mãos humanas, porque ele não precisa de nada, porque ele criou tudo. Então ele está pregando esse Deus voltado para esses estoicos, para aqueles homens que acreditavam que tudo é Deus. E aí ele diz assim: de uma só pessoa, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, e ele fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E ele diz aqui, para que ele criou tudo isso? Ele diz assim: para buscarem a Deus. E aí ele diz assim: se porventura tateando possam achar. Ele dá a entender, vocês estão na escuridão. Que quando a gente vai tateando uma coisa, né, quando a gente está na escuridão, a gente não vê claramente as coisas. Então a gente vai tateando. Ou porque a gente está na escuridão, ou porque a gente está na cegueira, a gente vai tateando. Então ele está falando assim: esse Deus, ele está presente aqui. Só que vocês precisam
e tateando, porque vocês ainda estão na escuridão, vocês ainda estão na cegueira. E aí ele começa a apresentar esse Deus que estava presente. E ele diz assim, ó, para que porventura tateando possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe, Deus está presente em todos os lugares, isso é real. Mas vocês precisam ali estar buscando, e aos poucos, se vocês forem tateando, vocês vão encontrar esse Deus, porque ele não está longe de nós. Continuando ali, ele diz assim, versículo 28, um versículo que eu amo, inclusive tem uma plaquinha aqui na chácara, né, desse versículo. Diz assim, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm disso, porque dele também somos a geração. E aí ele fala, esse Deus é que ele dá existência para nós, é através dele, é por meio dele que a gente existe. E ele pega e ele está falando todas essas coisas, mas ao mesmo tempo ele cita coisas do contexto para mostrar que Paulo tem o conhecimento do contexto que eles vivem. Ele cita até os poetas, né? Ele fala assim, porque desse Deus a gente é a geração. Então ele está usando todos os recursos para fazer esse link. Ele não coloca um Deus como um Deus desconexo da realidade. E nós, quando nós queremos ensinar a palavra, nós também precisamos ter essa sensibilidade. A sensibilidade de perceber em que situação espiritual a pessoa está. Para a gente ir, porque o que ensina é que tem que se abaixar, se nivelar aquele que está sendo ensinado. E Paulo está fazendo isso aqui com muita graça, com muita sabedoria de Deus. Enquanto ele estava esperando ali, ele aproveita a oportunidade e vai fazer essa pregação aqui. E aí ele diz assim, versículo 29, Sendo, pois, a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, ele diz assim, nós é que somos geração dele, não é ele que vem de nós. Então, ele fala assim, a gente não deve pensar que Deus é igual um material ali, seja ouro, prata, seja qualquer coisa que a gente possa esculpir, e dizer que a gente que trabalhou, a gente que criou Deus. Não, Deus ele é o Criador. Então, isso que é trabalhado, essas imagens, essa idolatria que tinha lá, isso aí é a arte e imaginação do homem. Isso é criação do homem, mas na verdade o homem é criação de Deus. Então ele pega todos aqueles elementos que estão ali presentes para apresentar para eles o Cristo, né, o nosso Deus. E aí ele diz assim, também, né, dentro desse ensino. Então eu coloquei aqui, né? Eu já passei da parte do elo, né? Então, ponto de número 1, Paulo observou, né? Foi a observação. Ponto de número 2, o elo, porque ele pegou, linkou todas aquelas coisas que ele sabia sobre aquela cultura, sobre a crença daquelas pessoas, e ele trouxe a revelação. E aí, por parte de número 3, o ensino propriamente dito. Então, Paulo, ele tá pegando esse elo, é uma coisa que surge junta, né? Ele pega esse elo, ele pega esse gancho e ele vai trazendo esse ensino da palavra de Deus. E aí ele diz assim, versículo 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Claro que a gente não é cobrado por Deus de coisas que a gente não foi ensinado. Mas agora que vocês sabem a verdade, agora que vocês entendem que há um Criador, agora vocês precisam se arrepender de toda essa idolatria. De terem achado que deuses são essas imagens, de terem adorado essas imagens, de terem servido essas imagens. Agora notifica, então vocês estão notificados, agora vocês estão cientes, vocês conhecem o Deus verdadeiro. O que vocês devem fazer? Se arrepender de toda essa idolatria. Porque isso não tem nada a ver com o Deus, né, verdadeiro. E aí ele diz assim, versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E aí eu peguei esse gancho também, entendendo que Paulo está se voltando agora para os epicureus. Antes ele estava pregando ali para os estoicos e agora ele está pregando para os epicureus. Porque os epicureus, a vida é um prazer, vamos desfrutar, vamos viver, porque a vida é só essa. Não, vocês vão se apresentar um dia diante de um Deus que ele julga as coisas.
Então não dá para ficar vivendo a vida como se não houvesse juízo. Então ele apresenta isso, essa lacuna muito importante para aquele povo que também estava ouvindo ele. E ele fala, porquanto estabeleceu um dia. Então até aquele dia eles não conheciam esse Deus, agora vocês conhecem, então vocês já estão avisados. E um dia Deus há de julgar o mundo como? Com justiça. Diferente do homem, o homem julga de uma forma injusta, mas Deus vai julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, ele está apresentando Jesus Cristo, né? E acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então houve um que foi o precursor, houve um que ressuscitou para provar que não é só essa vida. Não dá para a gente viver essa vida como se ela fosse a única no sentido de ter prazer e a gente não apresentar o que nós fizemos, né? A gente faz aqui e fica aqui mesmo. Não. Haverá um dia, haverá um julgamento. Houve um que ressuscitou dentre os mortos e a vida sim após a morte. Então Paulo ele está apresentando esse ensino para aqueles homens e a gente vê que esse ensino foi assimilado por eles. Ali no versículo 32 diz assim, quando ouviam falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. E a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Eles compreenderam o ensino. Isso não significa dizer que eles acataram o ensino. O ensino é assim, a gente ensina a ponto de notificar a pessoa, até a ponto de que ela assimile o que você falou, mas a decisão é dela. E ali a decisão foi deles. Eles falaram, outra hora a gente te ouve. Quem sabe, né, não haveria outra hora, né? Porque a gente precisa assimilar e se arrepender no momento que a gente ouve a mensagem. A gente precisa crer o mais depressa possível, que a gente não sabe até quando, né? Nós estaremos nesse mundo aqui, precisamos nos arrepender. Mas Paulo pregou passando por todos esses métodos aqui para o ensino, para que esse ensino chegasse a esse povo. E Paulo ensinou para todos. Paulo ensinou na sinagoga, Paulo ensinou no Areópago, Paulo ensinou na praça, Paulo ensinou aonde ele passou. Paulo tinha esse compromisso com a palavra de Deus. E ele fala, né, em outro momento na Bíblia que ele se fez de tudo para com todos. Nós que queremos ensinar a palavra de Deus, a gente tem que se fazer de tudo para com todos. Né? Entender, compreender o nível de crença que a gente quer que chegue a mensagem. Por isso que o ensino é tão importante. A pregação, a mensagem dele não mudou. Ele continua pregando o mesmo Jesus, ele continua pregando a ressurreição, mas a forma com que ele prega, né, é uma forma que faz com que aquele ensino chegue, alcance o coração das pessoas. Tanto que, apesar de alguns terem zombado dele, diz assim, versículo 34, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, né? E uma mulher chamada Damares, e com ele outros mais. Então, houve quem creu na pregação. Né? O nosso trabalho é pregar, nosso trabalho é ensinar, mas ensinar é uma arte, ensinar é um dom. Ensinar é isso, é construir até que a pessoa compreenda. Essa construção que exige unção, exige graça, exige favor do Espírito Santo. E ali nós podemos também identificar em qual estágio que eu estou. Né? Dentro desse ensino de Paulo, qual estágio que eu estou? Será que eu estou ali, eu fiquei pensando assim, na sinagoga, mas excluído do mundo? Ou envolvido com o mundo na sinagoga, né? Porque por isso, como eu falei, por causa da idolatria, ele teve que pregar primeiro na sinagoga, né? Será que a igreja hoje, ela está em qual nível? Ela está se excluindo do mundo porque o mundo está vivendo na idolatria? Ou será que a igreja está no mundo e está também envolvida com a idolatria? Talvez a gente não teria que pregar hoje em dia dentro da própria igreja que existe idolatria? Também, em muitas igrejas e muitas pessoas, apesar de estarem ali, não conhecem realmente. Talvez o Deus de algumas igrejas seja um Deus desconhecido. Né? Eu vi também, ontem eu fiquei um pouco tentada a pregar sobre os bereanos, né? Porque hoje em dia é falado tantas coisas, hoje em dia há tanta filosofia no mundo que as pessoas creem no discurso dos outros apenas. E nós precisamos conferir se aquilo que é expressão de Deus está escrito aqui nessa palavra.
Porque o que Deus deixou para nós está na Bíblia, então tem que ir de acordo com a Bíblia. Tem que ir de acordo com as Sagradas Escrituras, não pode ser meramente invenção de um homem. Né? Então a gente precisa mergulhar nesse livro, a gente precisa, como povo de Deus, compreender essas coisas. A palavra de Deus diz que a gente precisa dar razão para a nossa fé. A gente tem que, quando a gente entra num debate aqui, né? Paulo ele estava pregando, quem contendia com ele eram os outros. Os outros que vinham atrás dele, opa, mas espera aí, você está criando um agito aqui, Paulo, deixa eu ver o que você está falando. E aí Paulo aproveitava essa oportunidade para defender, para dar razão para a fé dele. E nós precisamos ter esse conhecimento a ponto da gente dar razão para a nossa fé. Quantos às vezes vão debater com uma outra pessoa, acabar enfraquecendo na fé, porque não tinha fé suficiente para um debate, para entender, para dar razão para a sua própria fé. Então, e se nós estamos num campo missionário, talvez você seja um missionário, como que eu vou entrar nesse contexto? Observe, às vezes a gente quer ir já direto pregando, não é verdade? A gente já chega ali, eu tenho a mensagem, tenho a palavra, e você já sai pregando. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade de entender o contexto, de entender o nível de ensino daquela pessoa a respeito de Deus, para a gente poder trazer a essa pessoa o esclarecimento da palavra de Deus. Isso também é necessário, né? Essa sensibilidade que o Espírito Santo dá. Né? Ele estava revoltado, mas a gente vê na hora da pregação dele que ele não apresentou essa revolta. Né? Ele ficou revoltado porque a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades. A luta de Paulo era contra aquelas entidades malignas que estavam atrás de toda aquela idolatria. Na hora que ele foi falar com as pessoas, ele falou com graça, né? Ele falou com muita sabedoria, ele falou tentando tirar aquelas pessoas daquela escuridão, daquela cegueira espiritual e trazer para o ensino da palavra de Deus, para a luz. E aí, Paulo consolida, né, todo aquele ensino. Então, qual o estágio que você está? Né? Você é um missionário, você está no campo, está pregando a palavra de Deus, tenha essa sensibilidade. Você está na escuridão, você está no meio de um monte de deuses, ou você está como ali os epicureus, curtindo a vida, desfrutando, saiba que para você haverá um juízo. Para todos nós haverá um juízo. Um dia que Deus vai julgar com justiça. Então não adianta a gente crer e viver essa filosofia de que a gente tem que curtir ao máximo, porque um dia a gente vai apresentar contas de tudo que a gente fez nesse mundo. Outra coisa também é que a gente pode estar perdido em meio a muitos deuses, achando que tudo é Deus. Hoje em dia existe uma vertente religiosa, né, que é o sincretismo. Traz uma coisa, a pessoa acredita, traz outra coisa, a pessoa acredita, e a pessoa fica envolvida no meio de tudo isso daí. E não é assim também. Existe um Deus verdadeiro. Existe um Deus que é criador de todas as coisas. Existe um Deus que está próximo de nós. E se a gente buscar Ele de todo o coração, a gente vai encontrar. E Deus quer se revelar para cada um de nós. E uma coisa é a misericórdia de Deus, porque Deus ele não leva em consideração o tempo que a gente não sabia dessas coisas. A gente estava andando errado porque a gente não sabia. Quantos de nós aqui, se a gente fosse contar o nosso testemunho, a gente estava perdido em alguma área, né? Mas houve essa misericórdia de Deus. Não levei em consideração. Enquanto você era ignorante, enquanto você seguia esses deuses errados, ou você curtia a vida, porque você não me conhecia, ok, tudo bem. E agora que você foi notificado? E agora que você conhece a verdade? Qual é a tua escolha? Você tem escolhido esse Senhor Jesus? Esse que ressuscitou? Esse que nos dá garantia, que nos dá vida eterna? Esse que faz nos mover, viver, existir? Esse que nos dá o fôlego de vida? É esse que nós devemos honrar, é a esse que nós devemos reverenciar. Ele que tem a nossa vida na palma das mãos dele. Ele sabe o que a gente precisa. E ele não é um Deus distante. Infelizmente, esses homens eles conheciam como Deus um Deus distante. Nós temos um Deus próximo, um Deus que conhece a gente no mais profundo. Então, esse Deus é esse Deus que era desconhecido para aquele povo. Mas era um Deus conhecido por Paulo. E Paulo levou esse conhecimento a esse povo enquanto ele estava ali esperando, naquele meio tempo, enquanto ele esperava ali, né? E você, em que estágio desse ensino que você está? O que você precisa aprender mais com o Senhor? Há muito que aprender com o Senhor. Há muito que a Bíblia nos ensina. Então se abra para esse ensino, para esse conhecimento do Deus verdadeiro. Independente de que estágio que você está, você não pode dizer eu não tenho mais nada que aprender, porque a gente tem muito que aprender. E Deus tem muito que ensinar. E a gente só precisa, né, se arrepender de
de se fechar para o conhecimento de Deus e querer conhecer mais Ele. A Bíblia fala que essa é a vida eterna, é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer Ele. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. Mais uma vez o Senhor vem e nos ensina através da Tua palavra. Deus, o Senhor olha para as pessoas desse mundo com amor. O Senhor quer se revelar a elas. E eu oro para cada um que está ouvindo essa palavra, para que no dia de hoje o Senhor se revele mais a essas pessoas. E para que as pessoas não zombem, não riam, não achem, Senhor, não façam descaso da Tua palavra e pensem que em outro momento vão fazer essa decisão pelo Senhor Jesus. Mas que as pessoas creiam, se arrependam e busquem mais o Senhor. Nós mesmos, Senhor, temos tanto que conhecer o Senhor, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Paulo mesmo falou que é profunda a riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Inesgotável é o conhecimento de Cristo. Que a gente se abra hoje, Senhor, para esse conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Paz do Senhor.